Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! O episódio de hoje vai ser um grande perguntas e respostas. Sabe aquele estilo do Instagram, aquela caixinha de perguntas? Foi literalmente isso que aconteceu. A gente abriu uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas com o tema Tesouro Direto, era só isso. E recebemos muitas dúvidas. Na verdade, esse episódio, ele inclusive foi motivado por uma dúvida que tinha surgido num comentário que vocês deixaram. Então, assim, podem deixar comentários porque a gente realmente lê os comentários que ficam lá na plataforma do Spotify. E ele vai ser respondido aqui hoje. E foram tantas perguntas que a gente agrupou em 4 grandes temas. Mas antes de eu falar desses 4 grandes temas, acho que vale a pena só ressaltar, tá, gente? Tem bastante episódios já publicados de renda fixa aqui no podcast. Tem de reserva de emergência, tem de como funciona a renda fixa, tem sobre Tesouro Renda Mais, tem sobre o que acontece quando a taxa de juros sobe. E a gente sabe que podcast não é curso. Então, a gente tenta fazer de um jeito que a gente vai lançando assim figurinhas e os adesivos vão colando, alguns colam, outros desviam pelo corpo. Mas isso aqui não é um curso, a gente está fazendo o nosso melhor para tirar algumas dúvidas pontuais. Acho que para algumas pessoas as dúvidas são básicas e para outras pessoas não são. Temos todos os níveis de perguntas aqui, eu acho. Mas convido a ficar até o final, porque acho que algum aprendizado a gente pode levar. Inclusive, tinha uma pergunta que fizeram que eu mesma não sabia responder de bate-pronto, que a gente teve que checar ali nos bastidores antes de trazer a resposta. Então, tudo é aprendizado. Sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu só falar, então, os 4 blocos, antes de passar aqui também a palavra para a Vicky. A gente agrupou em tipos de títulos, né? Quais são os títulos, mas dúvidas sobre como eles funcionam, que a gente agrupou nesse primeiro bloco. Um segundo bloco sobre o funcionamento, como que é marcação a mercado, aquelas dúvidas clássicas, vencimento. Um terceiro bloco sobre riscos, quais são os riscos que eu tenho ao investir no Tesouro Direto. E um quarto bloco, que eu acredito que vai virar um episódio completo só dele, que é perguntas e respostas sobre o Tesouro Renda Mais. A gente sabe que é um produto novo, então levanta bastante dúvida. Vamos ver se dá tempo hoje. Se não der, a gente faz um episódio só para isso. Boa, então vamos começar. Mais um disclaimer também antes de começar. Como a gente está com muitas perguntas, e são todas, apesar de serem sobre tesouro, muitas são sobre temas que são um pouco diferentes entre eles, né? Porque tem um universo dentro do Tesouro Direto. A gente vai responder num ritmo meio caixinha de perguntas, tipo, papo 1, vou ser um pouco mais direta também, porque senão a gente vai ficar muito tempo em cada pergunta. A primeira é da Marcela. Poderiam falar a diferença básica entre eles? E como escolher com base no objetivo? Bom, são 5 tipos de título no Tesouro. 5 não, eu vou colocar 6, porque tem com e sem cupom também. Mas enfim, a gente tem Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com cupons semestrais, que você pode comprar com ou sem cupom. Opa, eu esqueci também de falar o prefixado com juros semestrais. O Tesouro Renda Mais, que se você chegou há pouco tempo ou se você ainda não ouviu, tem já um episódio todo só sobre o Renda Mais. E, por último, o primo do Renda Mais, que é o Educa Mais, que também é bem recente. Os dois foram lançados, agora eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, acho que foi 2024. O Renda Mais foi 2023, eu foi não lembro se o 23? Educa foi no mesmo ano. Foram bem pertinho e eles têm um funcionamento muito parecido. Então, resumindo, a diferença básica entre eles, de um jeito bem simples, tá? O Tesouro Selic é aquele que não vai oscilar, que cresce um pouquinho todos os dias e que é e justamente por isso, é o mais seguro para você poder retirar quando você precisar, porque não vai ter o risco de você retirar e, putz, hoje ele caiu 10%, ou, putz, a gente está num período ruim e do nada eu vou precisar usar o dinheiro que estava planejado até, talvez, mas, nossa, eu vou tirar um valor ou menos do que eu coloquei, ou que rendeu menos do que estava previsto. Tipo, não vai acontecer isso com o Tesouro Selic, porque ele é aquele que rende devagar e sempre, e que é o mais seguro justamente para quem está começando, é o mais indicado dos tesouros para a reserva de emergência, de novo, justamente por isso que você não vai ter o risco de oscilação. E também para quando você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, se você vai usar ele daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Então, o Tesouro Selic é a bola de segurança. E vou também fazer um parênteses aqui. Ele é meio que um
meio não, né? Ele é um ótimo substituto para a poupança. Por definição, a poupança rende 70% do Tesouro Selic, rende 70% do CDI, que é praticamente quanto vai render o Tesouro Selic, assim, pensando a grosso modo. Então, por definição, se você tem o título mais seguro do Brasil, se você tem títulos do Tesouro que não vão oscilar e que vão render mais do que a poupança, assim, ele é um ótimo substituto, porque, por definição, a poupança vai render menos do que ele. Gente, vou fazer um parênteses aqui. São duas formas em que a poupança pode render. O 70% da Selic, como eu falei, mas essa regra vale quando a Selic está até 8%. Como não é o caso agora, hoje a Selic está quase em 15%, o que vale é a segunda regra da poupança, que é 0,5% ao mês, mais a TR. Hoje, se a gente for olhar os últimos 12 meses, olhando de maio de 2025 para trás, 12 meses, a TR acumulada está 1,25%. Então, 0,5% ao mês, que dá um pouquinho mais do que 6% ao ano, mais 1,25%, arredondando aí, vai dar uns 7,5% de rentabilidade ao ano para a poupança. O 70%, acho que isso é uma boa regra, uma boa forma da gente entender que a rentabilidade da poupança é abaixo da Selic, mas se a gente for parar para pensar, olha isso, a gente está com quase 15% ao ano na Selic e arredondando aí 7,5% na poupança. Então tá 50% da Selic. Tá muito abaixo do que poderia render o seu investimento com o menor risco do país, que é o Tesouro Selic. Então fica aí mais essa forma de você entender e lembrar por que a poupança rende menos do que a Selic. Tesouro prefixado. Pensando no seu lado como cliente, como usuário, né, como a pessoa que vai investir, na prática, o que acontece? Você vai comprar o título, tem lá, prefixado, vou inventar um título, 2029, 12% ao ano, por exemplo. O que isso significa? Que daqui desse dia de hoje até quando o título vencer, óbvio que você não tem aí, eu falei 29, a gente tá em 25, não tem 4 anos certinhos, né? Porque a gente já tá no meio de maio e aí tem que ver o dia que vai ter o vencimento do título. Então, ele vai render essa taxa, que é o que tá lá no nome do título, quando você for ver na corretora ou no seu app do banco, você vai ver lá, esse exemplo que eu dei era uma taxa de 12%. Então, para 12 meses vai render 12%, mas hoje, a gente já, vamos supor que a gente esteja no meio do ano. Então, vai render o correspondente a isso, né, 12%, só que para metade do ano. Então, não vai render esses 12% totais. Aí você tem mais um ano, mais 2 anos, até o vencimento, vai rendendo isso em cima do que já rendeu. Então, por exemplo, eu coloquei R$1.000, passou um ano, renderam 12%, R$120, depois 12% em cima dos 1.120, e é aquela bola de neve positiva, que são os juros compostos. Agora, como que isso acontece? É importante a gente entender, porque também é o mesmo funcionamento do IPCA+. Na prática, como que isso acontece? O título, ele é um produto, ele é uma coisa, né? Eu peguei aqui uma coisa que custa X e ela vai custar Y lá no vencimento. A diferença entre quanto ela custa hoje e quanto ela custa no vencimento é justamente o quanto vai render o seu dinheiro. Eu comprei esse creme, que hoje custa 10. Vou dar um exemplo bem, bem tosquinho. Daqui a um ano ele custa 15, quer dizer que em um ano rendeu 50%, certo? Então, essa valorização no preço do título que eu comprei, é daí que vem a sua rentabilidade. A diferença, você pode estar pensando, mas ações são assim também, né? Se eu comprei a 10, vendi a 15, ganhei 50%. A diferença é que por ser um título de renda fixa, você tem um contrato, você tem um combinado, você tem lá no funcionamento uma coisa engessada no título, que é qual que vai ser realmente o rendimento, quanto que vai valer esse título lá no vencimento. Então, essa é a diferença. Na renda variável, numa ação, pode ser que a ação caia, depois vá para cima, vá para baixo e não tem nenhuma garantia de nada. Então, acho que essa é se você estiver pensando, o que é isso do título vai mudar de preço lá no vencimento, né? Mas qual que é a diferença disso de uma ação? Então, acho que essa é a principal. E acho que também, a gente até falou isso em outro episódio de quando as taxas aumentam, eu acho que esse exemplo aí que você pegou, o produto falou, ele custa tanto e vai custar tanto, uma coisa boa para vocês terem em mente, assim, num pré-fixado ele necessariamente custa R$1.000 no vencimento. Isso é um fato, ele custa R$1.000 no vencimento. Então, agora, você sempre vai ver o preço do título abaixo de R$1.000, sempre. Quando você olhar lá, ele vai estar um título vale 715.
ou vale 400, a depender. Quanto maior o prazo, mais barato ele fica para você comprar hoje. Por quê? Porque ele tem mais tempo para crescer. Essa diferença do quanto você comprou e o quanto vai, né, esses R$ 1.000 que vão cair na conta lá na frente, é essa rentabilidade que a Vicky falou. Então, a rentabilidade ela é no. Por isso que a gente fala assim, quando você segurar até o vencimento, você vai ter isso. É porque você já sabe quanto que vai valer no vencimento, é R$ 1.000. Você não vai fugir disso, está amarrado contratualmente na renda fixa. Então, você já comprou o desconto agora, os 12% você já comprou no ato. Se você vender no meio, vai depender de quanto que está o preço naquela época do meio, que você não sabe. Pode ser que amanhã esteja mais caro, mais barato, conforme a taxa de juros varia. Então, por isso também é marcação a mercado. Esse é um outro ponto importante, que e isso não só para o prefixado, mas isso para o IPCA+, também, você só consegue ter certeza de que esse título vai render o quanto você gostaria que ele rendesse, que é o que está lá contratado no título, no nome do título. Você só vai ter essa garantia se você segurar até o vencimento, que é como a Carol falou, porque entre hoje e o vencimento, o título passa por uma coisa que se chama marcação a mercado, que para quem quiser entender ainda mais, nesse episódio que a Carol falou, vou até checar aqui qual que é o número, nosso episódio 47, que foi de novembro do ano passado. Justamente isso, o que acontece quando as taxas sobem ou caem, enfim, isso afeta a marcação a mercado do título, que é o preço dele no dia a dia. Então, assim, eu sei que no vencimento, é o que a Carol falou, o prefixado vai valer 1.000, mas no meio do caminho pode ser que ele valha mais, menos, aí sobe, quer dizer, mais não, mas ele vai ficar oscilando e pode ser que em algum momento no meio do caminho, entre hoje e o vencimento, pode ser que ele valha menos do que o valor que você pagou. Então, é possível você vender o seu título do Tesouro Direto, o seu prefixado, e tirar menos dinheiro do que o que você colocou, justamente por isso. Então, já vou aqui indo para o final dessa explicação. Por isso que e foi até uma das perguntas que surgiu, quais são os riscos e tal. O risco do prefixado, acho que os principais são dois. Um é esse de você colocar uma data de vencimento longa, ou nem que seja longa, mas você ir lá e retirar no meio do caminho. E tem esse risco de você tirar menos do que você colocou, ou simplesmente de ter um rendimento muito ruim, porque, ou seja, tirar o mesmo que você colocou, e aí, putz, você acabou deixando lá o dinheiro 2 anos parado, 3 anos, e não rendeu nada. Então, esse risco. Então, se você não sabe, não tem a menor ideia, se você vai usar esse dinheiro no ano que vem ou daqui a 20 anos, tipo, não prenda ele por 5 anos, por 10 anos num prefixado, porque se tem o risco de você usar ele em breve, melhor deixar no Selic. E o segundo risco é o risco do custo de oportunidade que você pode ter com a taxa dele. Custo de oportunidade é um conceito, abrindo um parênteses bem rápido, de o quanto você poderia ganhar fazendo outra coisa ou usando seu tempo, seu recurso em outra coisa. Então, nesse caso, você investiu nesse título, e o exemplo que eu dei é que ele está rendendo 12% ao ano. Vou dar um exemplo. A gente está com a Selic, hoje a Selic está 14, se não me engano. Então, vou usar um exemplo perto da Selic de hoje. 14,75. Pode arredondar para 15. Vou arredondar para 15. Vamos supor que eu tenha pego, alguns anos atrás, um prefixado a 11%. Eu estou deixando de ganhar. Eu podia ter deixado meu dinheiro hoje, pensando com a informação de hoje, sabendo que hoje a Selic está a 15, arredondando. Poxa, eu podia estar deixando no Tesouro Selic, que é o mais seguro, e eu ia estar ganhando mais, porque ia estar lá no quase 15% ao ano, e eu estou presa num prefixado que eu peguei lá anos atrás, que vai vencer daqui a alguns anos, me pagando só 11% ao ano. Então, o risco é você estar meio que prendendo quanto que vai render o seu título, só que pode ser que o cenário melhore nesse meio do caminho, que você tenha taxas melhores, e seu investimento ficou lá preso seu dinheiro ficou lá preso num investimento que rende menos. O contrário também pode acontecer. Por exemplo, a gente teve antes da pandemia, quando começou a pandemia, a Selic em algum momento chegou a 2%. Imagina as pessoas que tinham títulos prefixados a 10%, a 11%, a 12%. Gente, elas estavam ganhando assim, imagina, 12% versus uma Selic de 2%, elas estavam ganhando 6 vezes a Selic, estavam ganhando 700% do CDI. Então, assim, isso é uma coisa bizarra que é possível de acontecer caso a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, mude, enfim, e vai mudar sempre, né? Tipo, pode mudar muito ou pouco, mas vai mudar. Então, enfim, tem esse outro risco também de você entender que existe o risco de você
de ser um bom investimento agora e daqui a 5 anos ou 2 anos você fala, putz, tô perdendo pro CDI com meu prefixado. É por isso que isso pode acontecer. Sim. Ou a inflação disparar de um tal jeito também que você fica ali com a inflação às vezes maior do que o que está rendendo o seu prefixado. De todos os títulos do Tesouro, a gente pode afirmar que o prefixado é o mais arriscado deles. Porque ele fica ali, né? Quem está olhando ali no vídeo, ele não olha para lado, ele não olha para quanto está a Selic, ele não olha para quanto está a inflação, ele não olha para nada, ele olha para aquela taxa. Então, dos três, ele tende a ser o mais arriscado, porque quando a gente vai para o IPCA, apesar dele também ter esse funcionamento, que ele é um híbrido, o que é o IPCA? Ele é híbrido. Ele olha para uma taxa pós-fixada, que é a inflação, e ele também tem uma taxa pré-fixada ali. Então, ele vai ter a mesma marcação ao mercado, o mesmo problema que a gente falou do pré-fixado, mas, pelo menos, ele segue a inflação. Então, ele, pelo menos, preserva um poder de compra. Claro que com várias coisas, enfim, de rentabilidade líquida que a gente não vai entrar aqui, até porque a gente já tem 15 minutos de episódio, a gente está na primeira pergunta, porque eu e a Vicky não somos boas de responder caixinhas de Instagram. Não somos, por isso que a gente tem um podcast e não é por isso que a gente fica lá respondendo caixinha no Instagram, porque senão a gente passaria a nossa vida inteira lá, quando a gente acordasse, a gente estava com 60 anos respondendo a pergunta. Vamos para a próxima? Vamos, A gente acho não que renda só... mais, né, o Educa Mais ainda, mas vamos para a próxima. O IPCA+, que é a inflação, Renda Mais e o Educa Mais vão ser a mesma coisa, a questão é, o IPCA+, Tesouro IPCA+, clássico, te devolve tudo, o IPCA+, com juros, te devolve uma fatiazinha, um carpaccio a cada 6 meses, e o Renda Mais te devolve 20 anos em parcelas mensais e o Educa Mais em 5 anos. Mas se a gente entrar aqui agora em cada um, aí é um episódio para falar sobre cada produto. Acho que já deu para entender o que é um pós-fixado, que segue a Selic, o que é um pré-fixado, que tem uma taxa fixa, e o que é o IPCA+, que é a inflação mais alguma coisa. E ele é o melhor para o longo prazo, porque daqui a 30 anos não tem a menor ideia de quanto vai ser a inflação, ninguém sabe. Então, pelo menos você sabe que o seu dinheiro vai render acima da inflação, porque justamente a rentabilidade dele é definida com a inflação mais alguma coisa. Então, inclusive, quando vocês forem investir, vocês vão ver que não tem um prefixado para daqui a 30, 40 anos, justamente porque o risco seria gigantesco, tanto pro investidor quanto para o governo. Imagina o governo travar uma dívida, porque no fim do dia é um empréstimo, né, que a gente está fazendo para o governo, basicamente, e eles vão travar essa dívida com uma taxa de juros que daqui a 30 anos talvez seja muito mais alta do que poderia ser, enfim. Então, não faz sentido. E aí, o IPCA+, é o que é mais usado para o longo prazo. E tô vendo aqui que a gente acabou já respondendo algumas outras perguntas. A Manuela tinha perguntado se era recomendável usar o Tesouro Direto para reserva de curto prazo, até 1 ano, ela colocou. Então, o Tesouro Selic, sim, ele é. Ele, se você for usar daqui a 2 meses, 3 meses, ele é recomendado, porque você não vai perder dinheiro. Aliás, cabe uma explicação importante, né? Porque é recomendável usar para reserva, o Tesouro Direto é um mundo. O Tesouro Selic, como a Vicky disse, é que é recomendável. Se alguém chega para você e fala assim, coloca no Tesouro Direto, já vi isso acontecendo. Aí a pessoa coloca no IPCA, mas me falaram para colocar no Tesouro Direto. Tesouro Direto é a mesma coisa que falar, coloca seu dinheiro no banco. Você tem que escolher o que dentro do banco que você vai colocar. Então, Tesouro Selic. E acho que a gente já respondeu essa pergunta, que é, aqui não deu pra gente entender o nome da pessoa, mas compensa deixar dinheiro lá se a previsão de uso é curta, tipo 3 a 6 meses? Assim, compensa. É melhor do que o seu dinheiro não render nada. Então, vou dar o exemplo agora. Selic tá quase 15%. Isso significa quase 1% no mês. Sendo muito sincera, se você for investir R$100, R$200, o que vai render em 3 meses não vai mudar a sua vida. Você vai ganhar, sei lá, R$5. Mas, se for uma quantia maior, talvez esse valor faça diferença. Então, é sempre melhor o dinheiro render alguma coisa do que ficar parado. Mas também não vou falar, nossa, você está perdendo dinheiro se você não investir os seus R$500 por 2 meses. Você não tá. Tipo, aí também, né, ninguém vai morrer se não ganhar esses R$5. Mas compensa, assim, agora, principalmente, a taxa de juros está super alta. E dependendo de quanto você for investir, assim, se você tiver R$100.000, faz diferença. E agora a gente vai para a próxima pergunta, que foi a que foi deixada nos comentários do podcast. Então, de novo, reforçando, vale deixar lá, porque fica cravado. E aí depois a gente volta e vê. Que foi da Flávia que motivou esse episódio. Tenho dúvida quando se fala em juros sobre juros e a importância de acumulação. Pois no Tesouro Direto, por exemplo, os valores se unem ou não.
já que cada compra são produtos diferentes. Assim, faz diferença se o montante cresce junto ou separado? Vamos lá, que dúvida é essa daqui, que é uma dúvida que às vezes as pessoas têm mesmo. Poxa, me falam que juros compostos é um efeito bola de neve. Logo, se eu coloco num determinado investimento e eu coloco tudo ali, ele vai fazer esse efeito bola de neve, juros sobre juros, sei lá, coloquei os R$1.000, no ano que vem é 1.100, depois assim vai subindo. Se eu separar, eu vou perder esse efeito bola de neve? Essa confusão ela pode acontecer pela narrativa, mas não faz diferença. Pensa comigo. Se você colocar R$1.000, vamos supor que o investimento seja o mesmo. Você colocou R$1.000 e ele rendeu 10%, você ficou com 1.100. Se você separou isso, 500 e 500, 10% de 500 é 50. 10% dos outros 500 é 50. 50 mais 50 é 100. Então, mesmo que você separe seus investimentos, esse efeito poderoso dos juros compostos vai continuar acontecendo. Não tem problema você dividir. Com relação ao Tesouro Direto especificamente, esse montante cresce junto ou separado? Depende. Se você estiver comprando fracionado Tesouro Selic, só no Tesouro Selic, você está comprando 2 títulos hoje, daqui a 3 meses você compra um título, daqui a 4 você compra meio título. Isso vai se aglutinando. Dentro do Tesouro, a gente consegue ver todas as linhas como se fosse um extrato desses aportes, mas eles se somam. No final do dia, você vai ter, sei lá, 4 títulos que você comprou. Não fiz a conta aí agora que eu não lembro mais os números que eu falei, mas vocês entenderam. Se eu tiver isso no Tesouro IPCA, a mesma coisa. Só que depende do prazo que você colocou. Porque o que acontece? Quando a gente entra no Tesouro, a gente tem prazos de vencimento. A gente tem na prateleira vários prazos de vencimento. Para o Tesouro Selic, a gente tem só 2 prazos de vencimento, mas para o Tesouro IPCA a gente tem vários, para o Renda Mais a gente tem vários. Se eu coloquei num Tesouro IPCA 2040, os próximos investimentos que eu fizer, se eles forem para o 2040, eles vão se juntando ali. Aí um título vai se juntando ao outro. Se você comprar 0,5 mais 0,5, você vai ter um total de um título. Mas se você comprou Tesouro IPCA 2030 e comprou outro Tesouro IPCA 2040, eles não se juntam. São produtos diferentes, porque um vence em 2030, o outro vence em 2040. Mas você não prejudicou o seu efeito dos juros compostos da bola de neve. Como eu disse, eles estão separados, mas os dois estão rendendo. Se você soma esse rendimento, você teria tudo. Não sei se foi Amei. respondido. Amei o jeito que você falou, Ká. E uma coisa que me ajuda, porque essa era uma dúvida que eu tinha anos atrás também. Eu não acho que é óbvio isso, né? Até porque, se eu posso comprar 10 títulos, eles vão pro mesmo bolo ou não e tal. Ou até se eu comprar sempre o mesmo título. Essa é uma dúvida que eu já vi em outro momento, acho que a gente recebeu no Instagram, sei lá. De tipo, se eu compro todo mês o mesmo título, eu tô comprando. Daí eles são meio que. Eles ficam separadinhos lá na minha conta da corretora ou eles vão juntando? Porque é o mesmo título, mas eu tô comprando em momentos diferentes. Uma coisa que me ajudou a entender lá atrás é que pensando na marcação a mercado, pensa, se hoje, né, o título, vou usar o prefixado de novo como exemplo, ele vale 1.000 no vencimento. Se hoje ele tá 800, o que eu comprei 2 anos atrás, hoje está valendo 800, e o que eu comprei agora vale 800. Então, literalmente é o mesmo, né, é o mesmo produto. Então, eu só vou aumentar meu estoque do mesmo título, que na mesma data ele vai ter o mesmo preço, não importa quando eu comprei. Perfeito. É igual quando você compra uma roupa. Você comprou a mesma blusa. Você comprou no ano passado na liquidação, comprou esse ano a mesma blusa que não está mais na liquidação. Você está com 2 blusas que, se você for vender, estão sendo vendidas ao preço de hoje. Então, não sei se meu exemplo mais confundido que ajudou, que eu acho que o exemplo da Vicky foi melhor realmente, mas... né? Mas ajudou. Mas é isso, ele se consolida, mas não significa dizer que, então eu comprei mais barato, tá tudo certo, ele tá valendo o que vale hoje. Não importa quanto você pagou, ele tá valendo o que vale hoje. E para você garantir a sua rentabilidade, quando você foi lá e aplicou, você precisa deixar até o vencimento. Fora isso, você está sujeito a quanto ele está valendo amanhã, depois de amanhã e etc. Aí mais 3 perguntas, até da Flávia também, que como ela deixou lá o comentário, a gente vai dar esse bônus de mais 3 perguntas aqui agora na sequência. Quer falar isso primeiro, Vicky? Ela perguntou, LCI e LCA é o mesmo que Tesouro Selic? Eu até achei confuso, acho que tem 2 possibilidades de leitura dessa pergunta. A primeira forma de ler LCI e LCA é o mesmo que Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Meio que tipo, um é o I que o outro é o A? Será que foi isso? Ou será que ela quis dizer LCI e LCA é o mesmo que o Tesouro Selic ou é o mesmo que o Tesouro IPCA? Como se fosse ou um ou outro.
Então, eu vou responder as duas coisas. Não é que o LCI é o Selic e o LCA é o IPCA. Não é isso, caso tenha sido essa a interpretação da Flávia. O que é o LCI e LCA? Letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. São também títulos de renda fixa, mas eles não são. Primeiro, que eles não são do Tesouro Direto, caso exista essa dúvida, não são títulos do Tesouro Direto, são títulos de renda fixa, só que de renda fixa privada, você está emprestando esse dinheiro, que na renda fixa é meio que um contrato de empréstimo, para uma empresa privada. Então, o CDB, que é o primo também do LCI e LCA, você empresta dinheiro para um banco. Uma LCI, você emprestando dinheiro para uma empresa do setor imobiliário, que está levantando fundos para fazer um empreendimento e depois vai pagar os investidores. Você está financiando o setor imobiliário. E mesma coisa, se você comprar uma LCA, você está financiando o agronegócio. Inclusive, já vi até em roda de conversa, uma vez uma moça vegana falando: eu sou vegana e eu tenho LCA, não vou ter mais LCA. Então é isso, você está literalmente financiando o agronegócio. A diferença é que esses dois títulos têm um certo incentivo fiscal, não têm imposto de renda. Agora eu não lembro, eles não têm imposto de renda, Não tem. né? Então, por isso tem muita gente que gosta muito de LCI e LCA. Mas, enfim, não tem nada a ver com Tesouro Selic e Tesouro IPCA. O LCI e LCA, eu até devia ter checado antes, mas tem a opção de ser pós-fixado e tem a opção de ser pré. Tem as duas opções, igual o CDB, né? Eu tô meio Exatamente. enferrujado. Não, exatamente. Tem a Porque as opção de pessoas fazem o I a e o A, confusão, né? acho que é exatamente por isso. Porque quando você olha lá, mas eu também tenho pós-fixado, pré-fixado, IPCA+. Sim, o funcionamento vai ser muito parecido com o que a gente explicou do Uhum. Tesouro. Só que quem está E garantido CDB é o também, governo. né? CDB Até o também. mesmo CDB. Você tem CDB pós-fixado, que pode ser lá um bom substituto da poupança, até do Tesouro Selic, mas você pode ter o CDB pré-fixado também, e que você pode ter até penalização se você tirar antes do vencimento. Então, esse negócio de ser pré ou pós não é só do Tesouro Direto. Então, respondendo, né? Eles dois, não são só parecidos com o Selic ou só com o IPCA, depende. Você pode ver lá, tem a opção no seu banco ou na corretora, é uma LCI pós ou uma LCI pré? Ela é presa até o vencimento ou não? Aí você precisa ver aquele título específico. A analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: o tesouro, só o nome tesouro, é o produto do governo, tesouro. Ele pode ser tesouro IPCA, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, mas o nome é tesouro. O CDB é o produto do banco, o LCI é o produto do banco, o LCA é o produto do banco, assim como vários outros, mas ele pode ser CDB pós, é como se fosse assim, tesouro do banco pós, tesouro do banco. Então é só o nome do produto, mas a modalidade pode mudar completamente. Ela fez mais duas perguntas que eu acho que a gente vai passar direto, porque está muito parecido com o que a gente já falou. Se bem que a segunda tá bem parecida, qual é a diferença do Tesouro Selic para o Tesouro IPCA, foi como a gente começou no episódio. E acho que essa terceira vale. Se eu deixar o Tesouro Selic no mesmo tempo que o Tesouro IPCA+, é a mesma coisa no final? Não é a mesma coisa no final. Porque eles rendem conforme formas diferentes, como a gente começou no episódio. Um varia conforme uma taxa pós-fixada definida a cada 45 dias pelo Copom. Então, essa taxa a gente não sabe para onde ela vai render conforme essa taxa. Simples assim, mas vai sempre render alguma coisa, porque até o momento a gente nunca teve uma taxa negativa. E o Tesouro IPCA+, vai variar a inflação, que também a gente não sabe qual vai ser, mais uma taxa, que essa sim a gente sabe qual vai ser, que é no momento da compra que a gente fez, se a gente guardar até o vencimento. Quando chegar no vencimento, quem ganhou mais, não sabemos. Só saberemos a depender do quanto foi essa taxa Selic do futuro e o quanto foi a inflação no futuro. Investir é um pouco de desapegar do quanto que teremos. E mesmo que quem está ouvindo isso fale assim, então eu vou no pré-fixado, porque aí eu tenho certeza do quanto eu vou ter, como a gente falou, cuidado, porque se a inflação galopar, ela vai corroer toda essa rentabilidade. Então a gente só precisa entender qual é o nosso objetivo ali com aquilo ali. Se o nosso objetivo for poder resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perder, é o Tesouro Selic. Não, meu objetivo é ter um poder de compra preservado pela inflação, porque ele está no IPCA, mais uma taxa, é Tesouro IPCA. Conversa muito mais com o objetivo do que qual é o que dá maior rentabilidade. Não tem como saber qual é o que vai dar maior rentabilidade. Isso é impossível.
Eu não lembro agora qual foi o episódio em que a gente falou muito sobre isso, em que exige um certo desapego, né, nesse processo de você de você conviver com a incerteza. Inclusive, uma das perguntas que a gente recebeu sobre, e se o governo quebrar? Gente, se tiver a Terceira Guerra Mundial, sabe? E jogarem uma bomba, sabe? Tipo, tudo pode acontecer e pode afetar nossos investimentos. Aí acho que a gente vai entrar daqui a pouco num tema de diversificação. Mas só para dar mais um exemplo, caso você permitir aqui nessa pergunta, se a gente pegar R$ 1.000 hoje e colocar num tesouro, é que não vão ter prazos iguais, né? O Tesouro Selic não vai ter um Tesouro 2050. Mas se tivesse, eu vou botar R$ 1.000 no Tesouro Selic 2050, que, de novo, não existe, que normalmente o vencimento dele é bem curtinho. E R$ 1.000 no Tesouro IPCA mais 2050, como a Carol falou, eles se comportam com base em taxas diferentes. Então, essas taxas, elas têm uma relação, porque normalmente o governo tenta balizar a Selic de uma forma que ela possa tentar controlar a inflação. Então, se a inflação está X, o governo vai querer pôr a Selic um pouco mais para cima para baixar a inflação, mas elas não vão ser iguais. E eles vão ter rendido até o vencimento. Eu botei o mesmo valor nos 2 títulos no mesmo dia, e eles vão vencer no mesmo dia. Como eles se comportam a partir de taxas diferentes, eles nunca vão ter exatamente o mesmo rendimento, né? Então, o que foi que a Carol falou? Tô só tentando pensar num outro exemplo concreto também. Mas a próxima pergunta eu achei nível 2. Não achei tão óbvio. Eu acho que a gente precisaria de um episódio inteiro só para explicar isso aqui, mas vamos tentar ser breve. Tesouro IPCA com juros semestrais altera a rentabilidade no final do prazo? Como funciona? Vamos lá. A gente tem um título que ele vai render o IPCA mais uma taxa até o final, e quando chegar nesse final, ele vai devolver esse dinheiro integralmente para a gente, sem entregar nada ao longo do caminho. E tem uma outra opção que entrega, ele vai fatiando um pedacinho do bolo bem fininho e vai me entregando ao longo. Quando chegar lá no final, ele vai me entregar também um bolo maior para mim de volta, mas ao longo do caminho ele me entregou. Porque ele me entregou o quê? Ele me entregou 6% ao ano. Isso está definido, é uma regra do título. Ele me entregou 6% ao ano. Então, assim, altera a rentabilidade no final do prazo? Não vai alterar a rentabilidade no final do prazo. Ele já te entregou esses 6% antes, mas você comprou esse título mais barato para também dar aquela taxa, que é o IPCA mais 7. Isso está refletido no preço do título que você está pagando. Existem questões aqui que eu acho que precisaria de um aprofundamento num episódio inteiro, de, então qual que faz mais sentido? Faz mais sentido pegar com juros semestral quando eu já estou precisando dessa renda? Quando eu não estou precisando, não faz sentido? De forma mais básica, sim. Mas, eventualmente, até para pessoas que não precisam da renda, pode ser interessante o cupom com juros semestral, porque eu vou tendo fluxo de caixa, né, de entrada. Mas eu estou pagando um imposto maior. Até um pouquinho antecipando esse imposto, isso é verdade. Mas eu também estou conseguindo, com esse fluxo que está entrando, comprar novos títulos e diversificar o preço médio do quanto eu estou comprando. Porque hoje a taxa está uma, amanhã ela está outra, depois ela está outra, depois ela está outra. Então, eu também meio que me blindo de compor eu me blindo não, né? Eu me ajudo a compor um preço médio. Então, depende, assim, tem que olhar mais caso a caso, mas ele não altera a rentabilidade. A rentabilidade é a rentabilidade que você contratou mesmo. Ele já está incluso ali a distribuição dos 6%. E eu só vou, para quem está ouvindo pela primeira vez isso de cupom, de juros semestral, vou dar um exemplo com números, para ficar mais fácil também de entender. Esse cupom, eu estou olhando aqui na tela, tá? Para um título de R$ 1.000, o cupom que é de 6% ao ano e é pago semestralmente, o que isso significa? Nos R$ 1.000, a pessoa vai receber R$ 60 por ano, só que em 2 semestres. Então, R$ 30 no primeiro semestre, 30 no segundo semestre. Tem a data específica do título em que todos os cupons são pagos daquele título. Só que é óbvio, só que eu tô falando do exemplo de um título. Se você tem muitos títulos, às vezes as pessoas pensam, tipo, eu quero um título que me ajude a gerar renda lá pro, né? Não vou dizer velhice, porque acho que aqui nesse podcast a gente está desacoplando a ideia de aposentadoria de velhice, né? Porque idealmente a gente vai conseguir para minha um pouco aposentadoria, para minha renda complementar, para renda complementar, adoro isso. Então pensa, se você tiver muitos títulos,
Putz, você pode pensar agora, R$ 30 não é nada, mas, pô, cair R$ 1.000 na sua conta a cada dois semestres, quer dizer, desculpa, a cada semestre, sei lá, e R$ 1.000 talvez não seja um exemplo bom, mas pra quem, sei lá, tem filho, é época de pagar a matrícula da escola, ou de pagar material escolar, ou enfim, o período do ano, final do ano, sem Natal, Ano Novo, viagem, sei lá. Então, tem pessoas que se programam justamente tendo títulos que pagam a cada 6 meses, porque sabem que isso vai gerar essa renda adicional em 2 momentos do ano e que isso pode, por exemplo, te ajudar a não ter que sacar de outros investimentos, caso você já esteja vivendo de renda. Tipo um bônus. É tipo um bônus, Tipo um exato. bônus, exatamente. E era a forma como a gente tinha que prever a aposentadoria dentro do Tesouro Direto antes de inventarem o Renda Mais. Era bem mais complexo. Não tem muita gente que ainda está apegada a eles e tem motivo para isso. Eu sou uma também das que é apegada. Mas o fato é que ele é muito mais complexo de a gente colocar essa renda toda para trabalhar para a gente do que o Renda Mais. Mas dá para a gente compor assim com os dois. Mas, de novo, aqui é a caixinha do Instagram, então a gente já fez 50 stories aí. A próxima, a da Thaís. Terminei a reserva de emergência, faria sentido depositar só no IPCA+? Vamos lá. Terminei a reserva de emergência, pressupõe que, beleza, essa reserva de emergência esteja num Tesouro Selic da vida ou num CDB pós-fixado com liquidez diária. Faria sentido depositar no IPCA+, tirando o só, no IPCA+? Acho que faria. Se você estiver preocupada com a aposentadoria e tudo mais, acho que faz todo sentido do mundo colocar em IPCA+. Mas só no IPCA+, eu não curto, não. Eu acho que a gente pode dar uma diversificada aí, principalmente quando a gente chegar lá na parte de riscos. Acho que essa pergunta dá para responder mais rápida. Acho que pode ir para a próxima, Vicky. Não, acho que a gente nunca vai recomendar por todo o investimento num lugar só. Acho que o ponto é diversificar, sempre. Próxima pergunta. Eu gostei muito dela, achei importante que ela surgiu, que a Karine perguntou: chegou a hora de focar em posições prefixadas? Vou já deixar uma dica aqui, que o Eduardo Amuri tem um podcast, a gente já falou desse podcast, que chama Uma Horinha sobre Grana, e ele tem um episódio inteiro só sobre isso, de quando as pessoas perguntam, tá na hora de fazer isso? Tá na hora de fazer aquilo? Então é o episódio 68, Horinha sobre Grana 68. Agora voltando para nossa resposta. Você ficar procurando a melhor taxa daquele momento sempre implica que tem um momento ruim e que você não deveria investir. Acho que óbvio, vira e mexe acontece de, nossa, tem uns títulos, um IPCA mais 7 que apareceu, isso vira e mexe surge para quem segue pessoas que falam de investimentos e tal. Então acontece de ter, às vezes, oportunidades de algo muito bom. E tudo bem. Agora, você mudar a sua estratégia, tipo, olha, hoje eu estou diversificada, que é o ideal sempre, né? Vide a nossa resposta anterior. Eu tenho aqui essas 5 classes ou 6 classes, lá, X tipos de investimento. Agora o IPCA+, tá bom, vou pôr tudo no IPCA+. Agora as ações subiram, vou pôr tudo em ações. Agora a Selic subiu, vou para a Selic. Você deixa de ter uma estratégia e você tá meio que num caça-níquel, assim, tentando buscar a melhor taxa e deixando de estar diversificado. Por que que na minha opinião, por que que isso é perigoso? Porque você tá sempre buscando a bola do momento, só que você, principalmente agora pensando em renda variável, se você tá sempre procurando a bola do momento, você nunca vai comprar as coisas na baixa. Porque vira o título do momento quando ele tá subindo. Só que se você não comprou ele na baixa, pensando em ações. Então, todo mundo fala, vamos comprar a ação da empresa tal quando a ação tá subindo já. Mas se você não tivesse diversificado, você não tinha essa ação antes para ela subir. Você só tá comprando na hora que tá melhor. Então, acho que, se você diversificar, você sempre vai pegar tudo na hora boa de alguma coisa, sempre. E a única forma de você garantir que você vai pegar os investimentos no momento bom, sempre, tendo um pouco de vários, né? Desde que eles sejam classes diferentes. E aí a gente tem um episódio sobre diversificação, que acho que pode ajudar e complementar bastante essa resposta. Mas, enfim, eu quero ver a Carol também, mas isso de focar em posições pré, focar em posições pós, ou enfim, é difícil você falar. Por exemplo, imagina alguém em 2019 falando, putz, vou focar em pré, vou prender meu investimento aqui, e vem uma pandemia que muda totalmente o parâmetro, né? A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, se vai ter uma nova guerra, se vai ter uma nova pandemia.
não dá pra você falar: agora isso aqui é uma tacada certeira, sabe? Então eu não sou muito fã. Aqui eu vou ser até um pouquinho mais radical, coisa que eu não costumo ser não, mas pra mim, chegou a hora de focar em posições pré-fixadas, pra mim nunca é a hora de focar em posições pré-fixadas. Vou ser bem taxativa, pra mim nunca é a hora de Ai, focar. jura? Eu gosto. Não, você pode até ter dentro da capa, mas focar em posições pré-fixadas pra mim nunca é a hora. É tipo como uma parte importante da sua Nunca, carteira, né? porque, ó, quando essa pergunta foi mandada, os pré-fixados, eu confesso que eu não gosto muito não, mas assim, o focar eu consigo ser, uma coisa é eu falar assim, não tem, outra coisa é eu falar, e chegou a hora de focar pra mim nunca vai ser a hora de focar em pré-fixado especificamente. Porque essa pergunta foi mandada com pré-fixado em 14%. Até pouco tempo o pré-fixado estava em 15%. Eu, particularmente, não sei se ele volta para 15, se ele chega em 16, se ele pode explodir para 17. Eu não faço a menor ideia. Então, como é que eu vou focar em algo? Ah, mas historicamente está alto. Tá, mas historicamente o IPCA+ também está super alto. Então, se for para, entre aspas, dar algum foco, eu preciso pelo menos ter um pouquinho de segurança que eu vou ter a garantia da inflação e mais alguma coisa do que tentar ganhar na marcação a mercado. Então, assim, aqui eu seria mais radical de responder. Para mim, nunca é hora de focar, lembra dessa palavra, focar em pré-fixado. Essa é a minha visão. E eu vou fazer um outro paralelo aqui que eu acho que pode ajudar muitas pessoas que investem em fundo de investimento a entender um ponto que acho que as pessoas não pegam rápido. Um gestor de fundo de investimento que está justamente tentando brincar disso aqui, opa, é o momento do pré-fixado, opa, é o momento da Selic, opa, é o momento disso, é o momento daquilo. Esse gestor, ele realmente está tentando brincar com isso aqui. Ele não tem os mesmos incentivos, um alinhamento de incentivos que você, pessoa física, tem. Você sabe qual é o seu prazo. Você tem um trunfo na manga que gestor nenhum tem e as pessoas não sabem usar. Você sabe qual é o seu prazo. Você sabe quais são os seus objetivos. Você sabe se você pode esperar. Você sabe se está tudo bem ter uma queda no preço do seu título, porque você não precisa daquele dinheiro. Isso é um super trunfo que as pessoas subestimam. O gestor do fundo, ele não pode ter essas quedas gigantes no fundo dele, porque as pessoas sacam o dinheiro e ele tem que desmontar a posição que ele fez. Ele não queria ter que desmontar aquela posição, mas ele é obrigado, porque as pessoas estão sacando. E ele nem pode se dar ao luxo de ter uma variação tão grande, porque a pessoa olha o histórico e fala, Deus me livre, não quero esse cara daqui não, ele está perdendo. E, eventualmente, a estratégia dele era até maravilhosa. Então, quando a gente investe via fundo, o cara que está lá, ele está muito preocupado, às vezes, em não oscilar muito e, por isso, às vezes, ele deixa escapar taxas que você poderia carregar até o vencimento. As pessoas subestimam isso aqui, esse super trunfo, e elas acham que elas são incapazes e falam, eu vou delegar para o gestor brilhante. Infelizmente, ele pode ser a coisa mais brilhante do mundo. Ele não tem esse super trunfo de saber quais são seus objetivos, seus prazos e poder esperar. Então, eu acho que vale esse esforço adicional de eventualmente a gente tentar investir na renda fixa diretamente. Que bom que a gente reclama muito da nossa geração, né? A nossa geração é mais difícil de comprar casa, é mais difícil disso, daquilo. Imagina as gerações anteriores que não tinham tesouro direto para investir como pessoa física, também era muito mais difícil para investir. Então, vamos levar para esse lado. Poxa, que bom, hoje pelo menos eu posso fazer as coisas, sabe? Amei isso, amei isso. Vou fazer um contraponto para nós duas também. Eu acho que em investimentos, acho que em outras áreas da vida às vezes acontece isso também. Às vezes com exercício ou com nutrição, você fica, qual que é a melhor, não sei o quê. E a gente fica meio obcecado com querer acertar, né? Porque parece que se você não fizer o plano perfeito, não vai funcionar. E eu acho que, de novo, nessa mesma toada de a gente conviver com a incerteza, eu acho que, putz, você travar, na minha visão, tá? Se você travar um prefixado curto, sei lá, 3 anos, 4 anos, travar nos 15%, eu entendo isso que a pessoa perguntou. Desde que você conviva bem com o risco de que, assim, pode ser que vá para 19% e aí você fala, putz, 15 é pouco. Você tá tranquilo com isso? Porque, assim, estatisticamente acho que tem mais chance, porque nunca, né, chegou a tão alto assim. Então, tem menos chance de ir para 17, 19% do que de ir para 10%. Então, assim, faz sentido você pensar isso, desde que, de novo, você esteja confortável com esse possível risco de realmente os juros irem para 20%. Se você souber disso e falar, beleza, eu estou em paz com isso, se chegar a 20%, eu não vou me desesperar e não vou me sentir um merda, então vai, sabe, vai. Eu lembro que o primeiro título que eu comprei, cara, o primeiro título que eu comprei foi em 2019 e foi um pré-fixado
e que pra mim não doeu ver ele em alguns momentos ele estava muito acima do CDI, tipo, na pandemia ele estava assim, voando acima do CDI, mas teve outro agora ele tá abaixo do CDI. Então se você souber conviver com isso, de entender, cara, eu vou dar um exemplo aqui, eu tô ganhando 12%, podia ser 20, né, caso a inflação, a Selic vá para 20? Sim, mas se a Selic tivesse caído para 5, eu estava com 12. Então, assim, nunca vai ter o investimento perfeito que vai estar na melhor rentabilidade de todas, justamente porque, por definição, se você tiver diversificado, você nunca vai estar ganhando em todos, você sempre vai estar perdendo em alguma coisa. E 2, não é uma competição de quem tem a maior rentabilidade do mundo. Eu estou protegido da inflação dentro do possível e o meu dinheiro está avançando e meu bolo está crescendo. Poderia crescer mais? Poderia, se você tivesse uma bola de cristal, mas a gente não tem. Então, acho que aceitar isso também e deixar ele lá rendendo esquecido, eu acho que é um bom antídoto. E acho esse contraponto excelente mesmo, porque eu acho que quando a gente está tranquilo é outra coisa. E você falando ainda me fez pensar em mais um, e é um viés meu, né, de por montar muitas carteiras voltadas para a aposentadoria. Qual é teu objetivo? Né? Porque se eu estou investindo para daqui a 2 anos, mas eu acho que eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 anos, é uma coisa. Se eu estou investindo esse dinheiro, mas eu já queria muito mirar ele para uma coisa de aposentadoria, talvez eu tenha um problema, porque ele pode até render muito bem esses 2 anos, mas quando eu chegar nesses 2 anos e ele vencer, as taxas estão em outro patamar e eu tenho o que eu chamo de risco de reinvestimento, que é quando eu for reinvestir, opa, passou o bonde para eu poder colocar para aposentadoria. Então, são tantas camadas, né? Começa com conhecimento, que eu acho que a gente está tentando trazer aqui, mas é muito do seu objetivo, do seu prazo. De novo, eu reforço que é um superpoder a gente poder investir como pessoa física, sabe? Eu realmente acho, as pessoas menosprezam isso. Mas vamos embora, vamos na toada da caixinha do Instagram. Alice perguntou: Tesouro direto para aposentadoria vale a pena? Esse eu vou ser bem rápida, então, Cá, para a gente pular para o próximo. Que assim, sim, vale a pena se você, a gente já falou, prefixado não é bom para longuíssimo prazo. Então, se minha aposentadoria é para daqui a 40 anos, 30 anos, né? Depende da sua idade, né? Quando que é a sua aposentadoria, faz mais sentido para o longo prazo um IPCA mais da vida. Ter uma parte de Selic faz sentido também. Acho que toda a carteira deveria ter uma parte de Selic. E ouça o episódio de Tesouro Renda Mais. Vou parar por aqui. Acho que foi bom. E a próxima a gente simplesmente vai pular, porque a gente já falou, vantagens e desvantagens do cupom semestral, acho que a gente já colocou. Como escolher o melhor título entre IPCA e pré-fixado, acho que a gente falou bastante aqui, né? Qualquer coisa volta um pouco, porque foi justamente, não existe o melhor, acho que a gente gastou bastante tempo. Foi da Fernanda. Como saber se a taxa do IPCA está boa para fazer mais aportes? Como esse não foi do pré-fixado, mas eu acho que conversa um pouco. A gente nunca vai saber se a taxa está no máximo, se a taxa não está no máximo. O que eu acho que é um bom balizador para quem está ouvindo a gente? Eu acho que muita gente não vai saber responder isso, mas tudo bem. Qual é a tua taxa de rentabilidade que você precisa para o seu plano dar certo? Já fiz uma pergunta que eu sei que é difícil. Mas no seu plano, que taxa é essa que você está colocando de rentabilidade acima da inflação? Porque se você estiver colocando 1%, um tesouro IPCA mais 5 está voando aí. Se você estiver colocando 8%, 6%, dependendo do tesouro IPCA mais que você colocar, ele não vai te dar. Então, acho que tudo começa em que rentabilidade real é essa que você está projetando. E se você não está, é porque você não tem um plano ainda. Tá tudo bem, pode estar começando, mas é recomendável ter esse plano. E aí, este plano vai ser o seu balizador para saber se a taxa eventualmente do IPCA mais pode estar boa ou não, se o seu objetivo for aposentadoria. Volto para isso aqui, né? Se o seu objetivo for aposentadoria. Então, como saber se a taxa do IPCA está boa para fazer mais aportes? Depende, qual é a taxa que está no teu plano? Eu volto para a pergunta. Perfeito, perfeito. E eu vou até comentar um conceito que eu achei muito legal do Pedro Mota, que é o gestor da Asset do Nubank, que a gente está tentando trazer ele aqui no podcast também, porque ele tem uns conteúdos muito legais. E uma coisa que ele comentou, acho que eu não falei sobre isso com você, Ká, que eu achei muito legal, ele tem uns posts muito bons no LinkedIn, no Twitter e tal. Ele fez um post sobre conceitos pouco intuitivos ou contra-intuitivos. E um desses conceitos era que ficar só na renda fixa também tem risco, e é um risco. E aí ele mostrou um gráfico do porquê.
e ele comparava realmente, depende do período, depende dos ativos que você está comparando, mas você deixar de ter dinheiro na renda variável, principalmente olhando para o longo prazo, 30 anos, 40 anos, normalmente as porradas de rentabilidade vêm na renda variável. Então, isso que a Carol falou, tá, então se eu vou comprar sempre o Tesouro IPCA+, um título IPCA mais 4, IPCA mais 5, eu sei que vai render 4, eu sei que vai render 5. Como assim alguém quer 8? Como assim alguém quer 9? É porque justamente é isso que as pessoas estão buscando quando elas põem dinheiro na renda variável. Só que aí, óbvio, nada é garantido. Pode ser que daqui a 30 anos, no ano que eu quero me aposentar, tenha outra pandemia e a bolsa caia. Esse é um dos riscos. Mas você tentar buscar uma rentabilidade acima desse clássico IPCA mais 5, IPCA mais 6, que a gente vê no IPCA+, normalmente é através da renda variável. E aí que é o risco também de você não ter renda variável, porque daria para você talvez acelerar a sua aposentadoria, ou daria para você não necessariamente acelerar, mas simplesmente quando chegar a hora planejada, você ter o dobro do que você imaginava, enfim, daria talvez através da renda variável, mas aí depende do seu apetite a risco, depende se isso te permite dormir à noite em paz, quando, né, quando a bolsa cai, enfim. Mas só quis complementar porque acho que alguém pode ter pensado, como assim eu tô contando com 8% ao ano? De onde vem isso? Normalmente vem da renda variável. Sim. E aí eu vou até colocar um ingrediente adicional. A gente tem um episódio aqui que é o quanto eu preciso para poder viver de renda, né? Se a gente pegar historicamente, aí eu nem tô falando de Brasil não, tá? Eu tô falando de exterior, renda variável no exterior. A gente tem uma taxa média histórica de 7%, 8% realmente de rentabilidade real, que vem muito através da renda variável. Mas isso oscila muito, muito. Então, a gente tem o que a gente chama aqui de risco da sequência de retorno. Nossa, eu vou entrar num outro fogo, mas risco da sequência de retorno, que é se determinado ano eu resolver me aposentar e eu tiver uma queda muito grande, eu tiver com uma parcela grande em renda variável, isso vai prejudicar todo o meu para frente. Então, só como um balizador, tá? Porque a gente sempre se acha o Warren Buffett, né? A gente acha que a gente vai ter uma rentabilidade maravilhosa, não, eu tenho, eu tá tranquilo e não sei o quê, e na prática não é bem assim. A gente é humano, a gente tem emoções. Então, 4% é uma métrica bem ok. Sim, bem ok. Ah, eu posso buscar 6, eu posso buscar 8, eu posso buscar 10, eu posso buscar 12, mas eu tenho que começar a ficar ali no topo do topo do topo do topo do topo do topo. E a gente normalmente acha que a gente é muito inteligente até a gente levar um solavanco. Então, assim, eu acho fundamental ter renda variável em carteira, assim, fundamental também. Eu acho que ela tem o seu motivo. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala sobre qual é o risco, Brasil, rarará, quando a gente está falando de renda variável, principalmente no exterior, a gente está justamente diversificando também várias outras coisas que podem acontecer. Mas sempre tomando cuidado com essa média que a gente está querendo perseguir acima da inflação. Exato. A minha sugestão aqui enfim, como eu gosto de olhar, eu espero pelo melhor, mas eu conto com o pior. Então, a minha conta é com 4, mas eu estou trabalhando para conseguir atingir mais do que 4. E para fechar esse ponto, a gente falou de renda variável. De novo, vou bater na tecla da diversificação. A gente não está falando da renda variável só do Brasil. Inclusive, eu estava buscando aqui um exemplo. Tem uma comparação entre o BOVA11, que é um índice da Bovespa com as maiores empresas do Brasil listadas no Brasil, comparado com o IPCA mais 4. Se a gente olhar de 2010 até 2022, o IPCA mais 4 rendeu mais do que esse índice das maiores ações brasileiras. Então, você ter renda variável só do Brasil, a gente tem uma coisa que chama, eu não vou me estender, mas a gente já falou disso naquele episódio, um episódio de renda variável, não lembro o nome dele. Mas a gente tende a querer investir nas ações do nosso país, porque na nossa cabeça às vezes parece que só existem essas. Eu tô no Brasil, vou investir na Bolsa do Brasil. Só que assim, a renda variável no Brasil, historicamente, ela não é a melhor para você construir patrimônio, porque ela meio que anda de lado. Então, por isso que é importante você pensar também em renda variável de fora. E tem vários ETFs, vários fundos. Hoje em dia tem conta global. Você vê esse monte de propaganda aí que tem uma guerra das contas globais. Quem tem a celebridade mais famosa falando de conta global. Dá para investir fora do Brasil. E, de novo, acho que é legal, gente. Procurem no Google
Tesouro Selic, comparação com Bolsa Brasileira versus Bolsa Americana, Bolsa Asiática. Tipo, só para você ir vendo essas comparações, ainda mais agora que tem inteligência artificial, que eles meio que escrevem a resposta para você exatamente com a pergunta que você fez, vai vendo essas comparações para você entender que, enfim, como cada tipo de título se comporta, renda variável versus renda fixa. É super legal fazer essas comparações. E dá pra ver que até tem momentos em que você fala, nossa, aqui essa ganhou, aqui essa perdeu, aqui essa ganhou. Então, pra você entender que é importante ter um pouco de tudo, mas não concentre tudo só na do Brasil, porque não é a melhor bolsa do mundo, vamos dizer, vamos dizer assim. Perfeito. Passando para a próxima aqui agora, do Felipe. Você prefere dividir entre diferentes prazos? Possui alguma estratégia? Com certeza possuo alguma estratégia. Eu acho que a gente está batendo bastante nessa tecla aqui, né? Qual é a sua estratégia? Mas a minha estratégia não é a estratégia de você que está ouvindo, assim. Eu tenho a maior convicção que não é a mesma estratégia da Vicky. Mas possui diferentes prazos, eu acho que dá para responder aqui de forma bem assertiva. Sim, e acho recomendável possuir diferentes prazos, porque você ser all-in, né, que a gente chama, tipo, colocar tudo num prazo só, pressupõe que você tem muito controle pela vida. Então, por mais controladora que eu seja, eu acho que eu tenho pouco controle sobre a minha vida. Então, eu acho bem salutar a gente ter diferentes prazos de vencimento. Desde se você estiver querendo pegar um renda a mais lá para frente, você, beleza, pegou um alvo que vai durar 20 anos, mas eu brinco que não adianta a gente construir a ponte e focar só no pedaço final da ponte. Então, beleza, eu fui lá, comprei o Renda Mais, maravilhoso. Mas não adianta eu colocar só o pedaço final da ponte, porque o que acontece nesse meio tempo? Se eu perder emprego, se eu precisar do dinheiro, se eu resolver comprar uma bicicleta, casar, o que acontece? Eu preciso de dinheiro. Então, é salutar que eu construa essa ponte no futuro, mas, né, tendo um pedacinho aqui também mais para o médio prazo, curto prazo. Então, acho que sim, toda carteira ela precisa de diferentes prazos. Não sei se você pensa diferente, Vicky. Não, igualzinho, não vou nem adicionar nada. E ó, a gente tá vendo aqui pelo andar da carruagem, a gente vai cobrir só um bloco hoje, a gente tem mais ainda um outro bloco que é de funcionamento na prática dos títulos do Tesouro e alguns riscos. Então, hoje a gente vai fechar só esse aqui de tipos e características. E a última pergunta, então, desse bloco é: tenho a impressão de que rende pouco frente a outros investimentos. Vale a pena? Achei bem boa essa pergunta, porque deve ser uma dúvida relativamente comum. E vou falar minha leitura. Acho que tem várias coisas dentro dessa pergunta. Minha leitura primeiro é de que, impressão. A pessoa provavelmente é mais uma sensação do que uma pessoa que está vendo de fato, que conhece ou que vê os números. Então, acho que a primeira coisa que eu comentaria é isso. Acho que em investimentos e com dinheiro no geral, minha sugestão é não confiar no seu feeling, na sua impressão e ver os números. Apesar da gente não ser totalmente racional, é bom você tomar decisões, né? Ainda mais a decisão de onde você vai investir, com base no mínimo de informação. Então, eu acho que é legal ter dados antes de você decidir. E então, queria comentar essa palavra, impressão. Por que eu estou dizendo isso? Eu acabei de mostrar que o IPCA+, de 2010 a 2022, rendeu mais do que a Bolsa Brasileira. E tem muita gente aí falando, sou investidor da Bolsa, comprei ações, é uma questão até de ego, assim, né? De falar, nossa, sou investidor da Bolsa. E a pessoa que comprou um título e foi viver a vida dela e nunca mais mexeu nesse investimento, ganhou mais dinheiro do que quem ficou comprando ação na bolsa. Óbvio, tô dando exemplo aqui da cesta do BOVA11, não tô falando de alguma ação específica. Então, essa impressão ela pode estar errada. E aí também depende de qual período você está comparando, rende menos ou mais, em que período, você está falando de qual título do Tesouro. Então, acho que é um universo dentro do Tesouro Direto. E rende pouco frente. Aí, minha outra parte da pergunta é frente a outros investimentos. Quais outros? A gente está falando renda fixa, renda versus renda variável? É meio que essa a impressão que está na sua cabeça? Ou você está falando de um Tesouro Selic basicão versus, sei lá, um baita de um ETF que, sei lá, vou pensar num S&P 500 aqui que rendeu, que dobrou nos últimos anos. Tipo,
Ou indo além, né, Vi? Que é ou ao Bitcoin, que teve uma super alta no ano passado. Isso aqui não tem fim. A gente sempre vai ter um investimento que rendeu mais. Eu nem estou falando aqui se eu sou a favor ou contra o Bitcoin, ponto não é esse. O outro vai ser o urânio, o outro vai ser não sei o quê. Sempre vai ter algum investimento que rendeu mais. Agora, ele está aderente à sua estratégia? Não está aderente à sua estratégia? A parcela que aquilo está dentro da sua estratégia é a parcela que você aguenta? Então, acho que hoje foi um bom episódio para a gente explicar funcionamento, mas para a gente tentar tirar essa coisa que eu sei que está entranhada nas pessoas, que é qual é o melhor investimento, né? Aquela pergunta que todo mundo que está começando a investir quer fazer. Qual é o melhor investimento? Sempre a gente vai falar. Quando você ouvir alguém falando qual é o melhor investimento, foge, porque não tem melhor investimento. Eu acho que a gente cobriu bem essa parte de funcionamento. A gente já deve estar com um episódio aqui de 1 hora. E a gente sabe que esses episódios são os menos ouvidos, tá? Tirando de reserva de emergência, esses episódios aqui são os menos ouvidos. Então, se você gostou do conteúdo de hoje aqui, do que a gente falou, e se você tem uma amiga aí que está começando a investir, um amigo e está querendo ter perguntas assim aleatórias sobre Tesouro Direto, manda esse episódio, que provavelmente essa pessoa talvez aprenda alguma coisa, compartilha, porque a gente gosta de fazer episódios técnicos, mas são os que vocês menos ouvem. Então, compartilha, manda aí para alguém e acho que a gente se vê daqui a 15 dias. É isso, obrigada, gente. Um beijo. Oi, só para avisar que esse episódio não terminou. Das perguntas que vocês mandaram, a gente só conseguiu pegar aqui hoje o grupo 1, das características dos títulos e algumas outras questões de como eles funcionam, mas a gente vai ter ainda os outros 3 blocos num segundo episódio, que já foi gravado, mas vai ao ar depois, porque senão esse episódio ficaria gigante. Então, só para vocês saberem que ele não finalizou.